Olá, internautas aqui do Estação Brasília. Eu estou recebendo agora o Carley Welter. O Carley, ele é diretor executivo da Associação Nacional dos Agenciadores de Transportes de Carga, a ANATC. E nós vamos falar sobre o aumento do combustível, do diesel, mais especificamente, que já foi anunciado para amanhã, este aumento, e está causando uma série de preocupações do setor de transporte rodoviário. O Carley representa, né, um dos segmentos do transporte rodoviário de cargas. Como vai você, Carley? Tudo bem? Tudo bom, João? Satisfação aí em falar contigo, em falar com a sua audiência. Aí sempre é uma alegria poder levar as notícias do transporte rodoviário de cargas aí para o pessoal ficar antenado, porque acaba afetando a vida de todo mundo, né? O Brasil é essencialmente rodoviário, né? Então, as cargas se movimentam através dos caminhões e isso, quando dá um problema nessa cadeia, acaba, no final das contas, estourando no preço de alimentos, de roupas, enfim, de tudo que a gente consome, né? E vai impactar em tudo, né? Impacta na inflação, que a gente já está vendo um certo aumento. Carley, nós vamos falar especificamente desse aumento do combustível, né? Mas eu queria que você situasse um pouco, né, a ANATC, a NATC, né? Ela é, ela é uma das entidades representativas nacionalmente de um dos setores, né? Você podia falar um pouco sobre como é o setor, só para a gente situar os nossos espectadores aqui. Ok, o setor de transporte rodoviário de cargas, ele representa hoje em torno de 68% das movimentações de carga no Brasil, né? Então, quase 70% do que é movimentado por caminhões. O setor de transporte ele é bastante segmentado, né? Então, a gente tem quem transporta combustível, a gente tem quem transporta bens mais caros, tipo remédios, eletrônicos, chama linha branca, né? Geladeira, fogão, né? A gente tem quem transporta commodities, como minério de ferro, como os produtos do agronegócio, né? Grãos, farelo, fertilizantes, defensivos, né? Então, o segmento de transporte rodoviário ele é muito segmentado. São vários segmentos, várias cadeias produtivas que têm questões muito próprias. E aí são empresas especializadas, né, para atender um segmento muito próprio do transporte rodoviário de cargas, né? O agenciador de cargas ele é muito presente e ele é muito necessário para segmentos sazonais, que tem uma sazonalidade grande, né? E o nosso segmento, que tem mais sazonalidade, é o agronegócio, porque você tem safra e entre safra. Então, em um determinado momento do ano, você tem muito produto para puxar, para transportar, que você precisa tirar das lavouras, né? Colocar nas indústrias ou exportar. E em um determinado momento do ano, você tem pouco produto, né? Então, é uma característica do segmento. E o agenciamento de carga, que é a terceirização do transporte, né? Você tem uma parte desses caminhões que é utilizado para esse momento de safra, são caminhões migrantes. Os caminhões que vêm lá do sul, vêm aqui para o centro-oeste, depois vão para o nordeste, depois voltam para o sul, acompanhando essa cadeia de safra e entre safra. Então, eles migram de região e, quando eles chegam numa região, eles não conseguem gerar documento, eles não têm acesso a grandes embarcadores. Então, o agenciador de carga ele está presente nesses lugares, né? E ele recebe esse caminhão migrante, geralmente são autônomos, são pequenas empresas, né? Ou até mesmo grandes empresas que deslocam as suas frotas, né? Para ter um maior ganho, porque nesses momentos o frete ele acaba subindo por uma questão de oferta e demanda. Não é nem por preço de coisa. Tenho muito produto para puxar na safra
e eu não tenho tanto caminhão, então o frete acaba subindo. Então esses caminhões eles vão migrando e eles vão seguindo a safra em busca de fretes melhores, né? Então essa é basicamente a função do agenciador e ele é um elemento importante nessas cadeias que tem uma sazonalidade muito alta. Muito bom. E qual o impacto que este aumento do diesel para amanhã, está marcado para esta quarta-feira, dia 29, quase 9%, né, Carlos? É, o combustível dentro da cadeia do transporte rodoviário de carga, ele é o insumo mais importante. Ele é o nosso maior custo, né? Então, o agenciador, além de ele contratar a empresa, ele também tem frota. Então, a gente acaba sofrendo dos dois lados, né? Então, com o nosso caminhão, a gente paga mais caro e a gente também, o nosso parceiro, o nosso agregado, né, o autônomo lá, o pequeno empresa, acaba também pagando mais caro. Para você ter uma ideia, hoje o custo relacionado ao combustível ele passa já de 50% do custo total mensal de um caminhão. Então, metade do que eu ganho, eu gasto somente com combustível, né? E isso aí é uma conta que já passou da hora de inviabilizar a atividade, né? Porque um insumo só custa mais de 50%, né? Significa que todos os outros juntos, inclusive o salário seria assim do caminhoneiro, né? Despesas com pneu, com manutenção e a própria prestação do caminhão, tem que bancar com a outra metade, né? Então, esse aumento, de novo, na verdade, não pegou a gente muito de surpresa, porque a gente vem percebendo que o governo tem repassado custos, né, com dólar, né, e outras situações, custo do petróleo também, ele tem repassado. A gente, claro que ninguém estava esperando quase 9%, né? Mas, além de não ser uma surpresa, é uma situação que deixa ainda mais difícil o segmento de transporte rodoviário. A gente quase entra nesse, sei lá, trimestre final do ano, né, com uma situação bastante complicada, porque no agronegócio é um período de entre safra, né? Entre safra eu tenho menos produtos para puxar, o frete já começa a cair, ele já começa a ceder, né? E aí esse ano a gente teve um problema com o milho em termos de clima, né? Então, o Mato Grosso do Sul, o Paraná, o Rio Grande do Sul são grandes produtores de milho. Eles tiveram uma quebra substancial na produção de milho. Então, esse produto já sumiu, né? Ele nem apareceu para ser transportado, então já reduziu a oferta já de uma forma grande, e o mercado ele trabalha com oferta e demanda, né? A precificação do frete é feito nessa pressão, e aí eu não tenho pressão de milho, o frete já dá uma recuada, né? Eu vou chegando para o final de ano, muita coisa já foi movimentada, eu tenho menos oferta de produto para puxar. E o diesel mais 9%, eu tenho certeza que em muitos locais a própria atividade já começa a ficar inviabilizada. Exato. E tem ainda a questão do gatilho, né? Que com 9% já se estabelece o gatilho. Você podia começar explicando como é esse gatilho e como que isso vai também impactar. Ah, sim, a gente tem no Brasil, a gente tem uma legislação de tabelamento de frete, né? Isso ainda está sendo resolvido no STF, se é constitucional ou não. A ação está lá, mas ainda ela carece de julgamento final, né? Então, o que está valendo é o tabelamento de frete, aonde a Exalc Log, lá de Piracicaba, ela conseguiu fazer um cálculo de custo de caminhão, considerando para trabalho, né, para transportar o frete. Então, se criou
um valor de uma, comumente é chamado de tabela de frete, né? Então, essa tabela de frete, ela é segmentada também. Como eu te falei lá no começo, a gente tem muitos segmentos dentro do transporte rodoviário de carga. E eles consideraram lá 9 segmentos diferentes, né? Então, para cada segmento, tem um valor específico por quilômetro rodado, né? Então, se vai fazer um frete de 1.000 quilômetros, esse segmento ele tem um valor lá por quilômetro rodado, que é o mínimo que deve ser recebido pelo motorista, né, para fazer aquele frete naquele trecho em determinado segmento. E esse um dos principais, como eu te falei, insumos, né, do transporte rodoviário é o diesel. E o diesel ele tem um gatilho. Quando ele passa de 10% de aumento, né, e esse aumento aqui eu acho que já é o segundo do ano, né, então com certeza vai passar dos 10%, ele provoca um aumento nesse índice de correção da tabela de frete, né? Então, a gente vai ter um aumento do frete mínimo necessário para fazer movimentações de carga, né? Isso aí vai impactar ainda mais os embarcadores, porque o frete já tem menos produto para puxar. Agora o frete sobe por força da lei, né? Provavelmente muitos segmentos vão ficar inviáveis para fazer movimentação de carga. Tem gente avaliando que há possibilidade de uma nova paralisação dos caminhoneiros. Você acha que é possível isso? Por conta desse gatilho, por esse aumento das tabelas de frete? Não, eu não acredito em paralisação dos caminhoneiros. Agora, uma coisa que é possível e viável e é um apagão logístico, né? Porque as empresas e os caminhoneiros não vão conseguir rodar pelo preço do combustível em relação ao preço do frete. Isso eu acho mais possível do que uma greve, né? As greves aí, eu acompanho greve desde 1997, né? E elas trouxeram poucos benefícios para o nosso segmento. Elas trouxeram muito mais problemas do que soluções, né? Claro que tem alguns momentos que há necessidade de você parar, você chega num limite, né? E aí o autônomo, que é o que sente primeiro as dificuldades, né? É um direito dele parar de trabalhar, né? E isso é uma possibilidade, né? A gente tem em alguns segmentos a inviabilidade econômica da atividade, né? Então, com você tem um insumo muito caro e, por uma questão mercadológica, você tem fretes muito baixos, né? Por uma questão climática do milho. Mesmo com o aumento da tabela de frete, eu acho que tem algumas rotas que vão ficar inviáveis de se transportar. Muito bom. Calei, eu agradeço muito aqui a sua entrevista para a gente aqui do Estação Brasília. Foi muito esclarecedor em vários pontos, né? Deixa aí para as suas considerações finais. Bom, eu que agradeço, João. A gente está sempre à disposição, né? E tudo que precisar em relação ao transporte rodoviário de carga desse nosso segmento e de agenciamento de carga, transporte do agro, que a gente puder ajudar e que você achar que a gente pode contribuir em alguma coisa, aí estamos à disposição. Um abraço aí a todos a sua audiência aí, né? E estamos sempre à disposição. Valeu, Carlei. Muito obrigado a você que nos assistiu aqui pelo Estação Brasília. E a gente volta assim que tiver um desdobramento aí sobre essa questão aí do reajuste ou do que pode acontecer mais adiante, com Carlei para nos trazer aqui suas análises muito, muito importantes. Um abraço para vocês.